Que benção, meus irmãos. Eu fico imaginando como é que vocês estão, né? Que eu estou vendo aqui todo mundo tirando foto, alguns pais chorando, alguns pais filmando. Imagina como é que está o coração de vocês. A gente está aí nesse último mês aí juntos, preparando tudo isso. E a gente já fica todo orgulhoso. Imagina vocês, né? Que benção, meus irmãos. Muito bom, muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5. Nós vamos ler do 21 ao 26. Mateus 5, versículos 21 ao 26. Já está projetado aqui também, para quem quiser acompanhar. Aqui não, só lá. Mas vamos acompanhar a leitura, queridos. Amém? Todos acharam? Botaram aqui? Então todos acharam. Então vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele, a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar e a gente vai refletir, entender um pouco mais o contexto desse texto, porque algumas coisas a gente pode talvez interpretar como a gente interpretaria hoje e fique meio confuso ao que de fato está sendo dito aqui. Então vamos orar, pedir a Deus para nos dar esse entendimento, nos dar esse esclarecimento, e nós vamos continuar conversando sobre ele. Amém? Pai, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito traga luz, Pai, sobre a Tua palavra, que abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, Pai, para que abra nossas mentes, para entendermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós temos refletido nesse congresso, Pai, sobre sermos um, e ouvimos tantas coisas, Pai, já. Ouvimos tantas palavras através de teatro, Pai, através da exposição da Sua palavra, Deus, e ministrando nossos corações, Pai, com as músicas, com a dança, de tantas formas, Deus. E precisamos sair desse congresso, Pai, modificados. Que esse não seja apenas mais um evento, não seja apenas mais um movimento que pare por aí, mas que gere mudança, Deus, porque a Sua palavra faz isso. E nós queremos entender, Pai, o que o Senhor tem a dizer. Então, Pai, abra os nossos corações, abra a nossa mente, e que Teu Espírito, Pai, ministre, Deus. Transforme os nossos corações. Nos faça converter cada dia, Pai, ao Senhor, para que a gente siga em frente, Deus. E que, de fato, sejamos um. Como a gente refletiu ontem, Pai, que a gente construa esse caminho juntos. E juntos com o Senhor. Porque é o Senhor que faz isso em nós. Mas que a gente tenha isso no coração, Deus. A disposição de nos entregarmos a Ti. De entender e viver como quem sabe, Pai, que não tem a ver com a gente, comigo, com o eu. Mas tem a ver com a gente coletivo, porque tem a ver com o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Que a gente entenda isso, Deus. Abençoa, Pai, esse tempo de reflexão, Deus, nos traga esclarecimento, Pai. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui Jesus está no Sermão da Montanha. E nesse momento ele vem com esse ensinamento. Jesus que, a partir aqui desse versículo 21, ele vai fazer várias vezes esse paralelo de posições.
Vocês ouviram isso, mas eu digo isso. Isso vai aparecer umas 6 vezes nesse capítulo a partir daqui. Jesus está contrapondo o que era sabedoria popular, o que era talvez cultural, o que talvez todo mundo dissesse que era o certo. Mas Jesus está dizendo outras coisas, completamente contra-intuitivas. Coisas que naturalmente a gente nunca iria por esse caminho. Jesus vai falar sobre profundidade, não só sobre regras, não só sobre pode isso ou pode aquilo. Ele vai mais profundo. Ele vai trabalhar questões aqui sobre isso. E nesse momento específico, ele vai falar sobre coisas que desafiam a nossa unidade. A gente tem refletido sobre o que Jesus faz, o que Jesus orou sobre isso. A gente tem refletido nesse congresso sobre isso começar na transformação pessoal, isso se estender para a família, isso se estender para a igreja, e com essa unidade se estender para que todos conheçam Jesus. A gente tem falado de tudo isso. Mas aqui hoje, eu aprendo com esse texto e queria compartilhar que Jesus ele vai trazer 3 coisas que atrapalham a nossa unidade e nos vai dar 3 princípios para a gente trabalhar isso, para a gente conseguir agir em prol da nossa unidade. E Jesus ele vai ensinando no Sermão da Montanha, e no final do capítulo 7, a multidão reconhecia a autoridade de Jesus. O texto diz que ele não ensinava como os escribas ensinavam. Ele tinha autoridade para ensinar. Eles reconheciam isso, mesmo sendo um conteúdo completamente diferente do que todo mundo falava. Jesus tem autoridade. E a primeira coisa é a gente reconhecer isso. Porque se a gente vai basear nossa unidade em Jesus, a gente precisa reconhecer que Ele tem toda a autoridade. Ele é quem promove a unidade na sua igreja. E é Ele que nos dá as diretrizes para isso. Quando a gente vai entender o que Jesus vai fazer aqui, ele começa falando sobre isso, mas mais pra frente ele começa a falar sobre adultério. Ah, isso pode, mas eu digo para você que só em pensamento você já está pecando. Ah, dizem isso aí, mas eu estou dizendo para você, dizem que é olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, dê outra face. Jesus vai trazer vários ensinamentos nesse sentido. E aqui a gente entende que Jesus não está preocupado somente com o nosso modo de agir. Porque o nosso modo de agir, a gente pode maquiar. A gente pode, talvez, fabricar uma unidade no nosso modo de agir. Só que isso se chama uniformidade. E isso é máscara. Deus não está preocupado com isso. Deus quer algo mais profundo. Ele quer o nosso coração. Esse texto vai dizer que não basta você achar que porque você não matou o seu irmão, está tudo bem. Porque ele vai trabalhar 3 coisas aqui. Nesse versículo 22, ele vai dizer: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Parece que tem uma escala aqui. Existe uma escala que ele está construindo aqui. E aqui a gente tem 3 pecados que já na época de Jesus existiam, mas que hoje também está presente, às vezes dentro da igreja. Às vezes não, vamos ser sinceros, dentro da igreja. Está presente. Alguns com o mesmo nome, alguns vão chamar de outros nomes. O primeiro é a ira. E essa ira não é, quando Jesus está falando aqui, no original do grego existem 2 palavras para ira. A palavra que Jesus está usando aqui não é aquela ira momentânea, que, caramba, você se irritou, mas beleza, respirou fundo, passou. É uma ira cultivada. É aquela ira que você alimenta. O que hoje a gente chama de ranço.
Jesus está falando contra isso. Jesus está dizendo que você pode até não matar seu irmão, mas se no seu coração você alimenta uma ira contra o seu irmão, você é digno de julgamento. Deus, o justo juiz, está vendo isso. Ele não está vendo só se eu matei ou não matei o meu irmão, mas Ele está vendo como meu coração está em relação a isso. Se eu deixo certas coisas alimentarem meu coração para fomentar a ira contra o meu irmão. E Deus quer trabalhar isso na gente. Deus está falando aqui para os seus discípulos. Por consequência, está falando para a gente também. São ensinamentos que Ele está falando para a sua igreja, para o seu povo. Quando a gente pensa em ira, às vezes a gente pode tentar justificar o motivo da nossa ira. A gente pode tentar argumentar, inclusive usando coisas de Deus, coisas bíblicas, coisas da igreja, como argumento. Não, eu estou irado com você. Você não está fazendo isso aqui. Você não está fazendo desse jeito. A palavra de Deus diz, a gente viu isso quinta-feira. A gente viu isso quinta-feira na peça. Tiago 1,20 vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente pode tentar ficar arrumando desculpas para isso, mas não tem. Não tem. Diante de Deus, não tem. A gente pode sentir momentaneamente a ira, mas a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa confessar isso ao Senhor. Inclusive, na dificuldade que a gente tem de não se irar. Porque o Espírito Santo de Deus pode trabalhar isso na gente. Mas isso só acontece quando a gente se abre para isso. Quando a gente identifica que tem isso e é sincero diante de Deus. A ira é um dos inimigos da unidade. O texto continua, no 22 ainda, e ele diz: e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E esse insultar, ele precisa de um pouco de esclarecimento do original, porque em outras versões vai estar escrito haká, e eu nem sei se a pronúncia é essa. Mas, na verdade, haká é uma palavra do aramaico, e que dependendo da entonação que a pessoa dá, ela pode ter sentidos diferentes. Então fica até difícil de interpretar exatamente o que de fato essa palavra significa. Mas as possíveis interpretações para ela são de ser um insulto de desprezo. É como se chamasse uma pessoa de estúpido, um idiota sem miolos, um imprestável, um nulo, um zero, um nada. O que hoje a gente chama de cancelamento. Hoje a gente chama isso de cancelamento. Se a pessoa não faz algo que eu concordo, a gente cancela. Vamos cancelar ela. Essa palavra tem até o peso de você matar a pessoa no seu coração. Quando fala de anular, está com esse peso. Está com esse peso no original. De você não matou aquela pessoa fisicamente, mas para você aquela pessoa morreu. Para você aquela pessoa morreu. Às vezes a gente tem expressões do dia a dia que a gente usa, do tipo, quero matar fulano. Quero matar fulano. E pode ser um momento de ira elevado, mas às vezes a gente continua alimentando essa ira. A gente alimenta o nosso ranço ao ponto de cancelar pessoas. Dentro da igreja. Não só fora. Essa cultura do cancelamento também é um inimigo da unidade.
também é um inimigo do que Deus quer fazer. E como Jesus fala várias vezes nesse texto, vocês ouvem, mas eu digo. Vocês ouvem que cancelar, que pegar ranço, mas eu digo não. Eu digo não. E digo para você dizer não. A terceira coisa que a gente encontra nesse mesmo versículo: e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso também que requer um pouco de interpretação do original. Porque esse tolo é uma tradução... Ela estaria mais correta se dissesse talvez incrédulo, se dissesse ímpio. Mais precisamente, aquele que não se preocupa em viver moralmente. E até prefere que Deus não exista. Em algumas traduções é nécio. Que no salmista até fala também, né? Disse nécio no seu coração, não a Deus. É como se ele vivesse de forma tão imoral, porque ele não tem um Deus, um padrão de santidade para poder se apresentar, e ele prefere até acreditar que Deus não existe. E o que ele está falando assim, é que você lançar esse tipo de julgamento, esse tipo de insulto para outra pessoa, nesse contexto aqui é como se você estivesse simplesmente fazendo uma fake news, fazendo uma fofoca. Que uma coisa que a gente também já ouviu aqui, não lembro o dia, mas o pastor Zeca falou, acho que foi ontem, existem 6 coisas que o Senhor detesta, mas a 7ª ele abomina, que é aquele que semeia contenda, que é aquele que profere mentiras, fofocas sobre o seu irmão. A fofoca também é um grande inimigo da unidade. A ira, o ranço, o cancelamento, a fofoca, tudo isso, por vezes, está no nosso meio. E por vezes a gente normaliza isso. Por vezes a gente acha normal, porque não foi por outro nível. Não virou algo mais agressivo, não, ficou aqui. Não cheguei, falei, mas ninguém sabe que fui eu, então está tudo certo. Mas Deus está vendo isso. E Jesus está dizendo que isso é sério. Tão sério porque Ele dá o mandamento logo em seguida. A gente continuar lendo o texto, ele vai dizer que... Aliás, só um parênteses. Esse inferno de fogo que está dizendo no 22, eles até usavam essa referência para falar de inferno, como a gente fala. Mas, na verdade, existia um vale chamado Vale de Inom. Ele era um depósito de lixo de Jerusalém. É como se fosse um grande incinerador público, onde as coisas descartáveis ou os restos do sacrifício ou outras coisas eram descartadas e lançadas ao fogo. E de fato, eles usavam muitas vezes essa referência para dizer do juízo de Deus, para dizer do julgamento de Deus contra aquele que não se arrepende. E nesse caso ele está falando disso. Aquele que se ira com seu irmão é digno de julgamento. Mas aquele que mata o seu irmão no seu coração é digno de julgamento no tribunal de Deus. Tem um nível a mais de seriedade no que está fazendo. Porque não só se irou, mas deu vazão à ira a ponto de matar a pessoa em si. Mas aquele que ainda pega isso e transforma em algo agressivo, algo que faz mal ao outro, que profere palavras de falsidade que vão machucar o seu irmão, esse é digno de juízo do inferno. Mas nós temos um Deus que é perdoador. Nós temos um Deus que é perdoador, que fala seriamente do pecado, não fica maquiando para a gente tentar conservar uma imagem de unidade. Mas Ele quer tratar seriamente disso. E Ele apresenta de fato os pecados, mas Ele também apresenta as soluções.
Aliás, a solução, que é Ele. Porque quando a gente pensa num Deus que não está preocupado somente com o que a gente faz ou deixa de fazer, mas com a maneira como a gente sente, isso é um padrão que é impossível para a gente. Porque a gente pode até não fazer mal ao outro, em muitos momentos. Mas a gente pensa mal. A gente pensa mal. E diante de Deus, não tem essa hierarquia. Ah, só pensei, tudo bem. Vai existir um peso, talvez, da consequência disso. Mas diante de Deus, todos somos pecadores. Todos não temos condições de sozinhos vivermos o que Ele quer. Não tem como. Mas nele, que pagou o preço, é possível. Em Jesus é possível a gente modificar o nosso pensamento a cada dia. A gente modificar a nossa maneira de sentir a cada dia. E crescer nisso. Para que juntos cresçamos nisso. É uma construção, como a gente ouviu ontem. É uma construção. Quando a gente vai para esses versículos, né, seguintes do 23 em diante, Jesus vai dizer que... Bota o 23, por favor, para a gente ler juntos. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Isso é uma referência ao dia da expiação. O dia da expiação era uma vez por ano, onde eles levavam um cordeiro em sacrifício e eles entregavam ao sacerdote, porque ele que faria de fato esse sacrifício. Mas que eles colocavam a mão na cabeça desse cordeiro, antes de entregar, ou no momento da entrega, onde eles pediam perdão a Deus pelos seus pecados, onde se eles tivessem coisas que tivessem pendentes com outras pessoas, fosse roubo, fosse ter feito mal ao seu irmão, antes de entregar e de fato fazer esse sacrifício pela expiação, eles precisavam ir lá e agir de acordo com esse arrependimento. Não era só entregar uma oferta e está tudo bem. Precisava pagar um preço de arrependimento, de reconciliar com seu irmão. O nosso Ministério da Reconciliação, também falamos disso ontem. E Jesus nos mostra 3 princípios sobre isso, sobre reconciliação. Jesus, quando ele vai trabalhar isso, o primeiro princípio que eu encontro é o da responsabilidade. Porque não basta vir entregar uma oferta ao Senhor. Não basta vir ao culto e entregar canções, levantar de mãos, entregar dança. Tudo isso é muito bom. Mas se for só isso, não é nada. Existe um princípio de responsabilidade, que não é só você entregar para o sacerdote e deixar ele fazer o sacrifício por você. Tem coisas que o pastor Ailton não vai fazer por vocês, nem por mim. Tem coisa que o Zeca não vai fazer. Tem coisa que eu não vou fazer por vocês, que os pais de vocês não vão fazer por vocês. A responsabilidade é de cada um de nós. Se você ofendeu, se você se irou com seu irmão e não consegue liberar perdão disso, se você cancelou pessoas no seu coração, você tem a responsabilidade de se reconciliar. Porque nós somos do Ministério da Reconciliação. Com Deus e uns com os outros. O segundo princípio que eu encontro é o da prioridade. Também nesse contexto. Se você entregar a sua oferta, vai reconciliar com o Senhor.
não é só a questão da responsabilidade de você ir, mas de você priorizar isso. Não botar coisas à frente. Não fui ainda porque estou aqui no culto, estou ensaiando. Não fui ainda porque estou vendo coisa aqui. Não. A gente fica protelando. Às vezes a gente trabalha com compensações. Não, eu não falei ainda, tal, mas assim, já fiz isso de bom, já fiz isso de bom, já fiz isso de bom. Não é isso que Jesus está falando. Isso pode ser feito também. E depois de ter feito o arrependimento e se reconciliar, é até bom que faça. Mas isso aqui é o princípio. Vá, antes de entregar sua oferta, e reconcilie-se com seu irmão. Restabeleça a unidade com seu irmão. A terceira coisa a gente encontra nos versículos 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial da justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. E é claro que Jesus está usando aqui um recurso didático para o que ele está falando. Não está sendo literal. Porque o que ele está falando é de ofensa entre nós. De que Deus está vendo e vai julgar isso. Mas antes que venha o tempo do juízo, vai, sem demora. O terceiro princípio é da urgência. A responsabilidade é nossa, é de cada um. Precisa ser prioridade. Porque Deus ama pessoas. Mais do que os nossos ministérios. Mais do que o seu trabalho e o meu trabalho. Mais do que as coisas que a gente usa como argumentos para não ir na hora que a gente tem que ir. Deus ama pessoas. E se você ama a Deus, a quem você não vê, você precisa amar o seu irmão, a quem você vê. Porque isso é prova de amor a Deus. Você ama porque Deus ama. E porque você ama a Deus, você ama o seu irmão, que Deus também ama. Que Jesus também morreu por ele. Existe um senso de urgência, porque... Primeiro porque quanto mais tempo a gente espera, pior a situação fica. Mais isso é alimentado, mais isso cresce, mais a fofoca causa estragos, mais insensíveis a gente fica quando a gente mata alguém no coração, ao ponto que a gente deixa para lá. E nem sente às vezes mais. O segundo é porque a gente não sabe o tempo que a gente tem. A gente não sabe quando o juiz vai nos chamar para nos julgar. A gente não sabe quando Deus vai nos levar. Por isso, vá sem demora. Vá sem demora. Reconcilie-se com seu irmão. É nossa responsabilidade como igreja e como filho de Deus individualmente. Precisa ser nossa prioridade. E precisa ser urgente. É o que Jesus está nos ensinando sobre. Jesus dá a receita da cura. Vá. Reconcilie-se com seu irmão. E faça sem demora. Vá. Reconcilie-se com seu irmão. E faça com urgência. Talvez você tenha alguém que, no momento que a gente está conversando aqui, que eu estou explanando esse texto, Deus já tenha trazido ao seu coração, à sua mente, que você precisa restabelecer a unidade com essa pessoa. Talvez tem pessoas que você deixou para trás e que você precisa rever isso. Eu sei que eu tenho. E o nosso Deus está nos dando mais uma vez, mais uma chance
de dar um passo nessa construção da nossa unidade. Feche teus olhos, querido. Peço que você feche seus olhos. E vamos... Que é aquela pessoa que Deus está trazendo ao seu coração, que você ore agora por você em relação a ela e por ela. Porque algo que Deus pediu para que a gente tivesse unidade foi quebrado entre você e essa pessoa. E precisa ser reconciliado. Precisa ser resgatado. Pode ser alguém da sua família, pode ser alguém dessa igreja. Que talvez você nem tenha condições nesse momento de dizer sinceramente que perdoa essa pessoa. E se essa for a sua condição, peça ajuda a Deus para trabalhar isso no seu coração. E faça sem demora. Perdoe essa pessoa. O texto não diz de alguém que você fez mal, mas de alguém que tem algo contra você. Que mesmo que você não tenha nada contra essa pessoa, você talvez ache que está tudo bem, é ela que me procure. Mas não é isso que o texto diz. Não é isso que Jesus está dizendo. Se você sabe que essa pessoa tem algo contra você, Jesus está dizendo para você se reconciliar com essa pessoa. Faça a sua oração agora, naquilo que Deus está te mostrando, pela pessoa que Deus está te mostrando, ou pelas pessoas. Libere perdão. Dê um passo em direção a isso. Tem grandes chances de você ter que liberar perdão mais algumas vezes para essa pessoa. Mas começa com essa decisão de agora. Faça com urgência. Você pode não ter mais tempo. A gente não sabe. Pai, a gente entende, Pai, que unidade é uma obra tua, do teu Espírito. Mas o Senhor nos pede, Pai, que nós façamos coisas em relação a isso. Na sua palavra a gente aprende, Pai, que é melhor obedecer do que sacrificar. Mais do que as nossas ofertas, os nossos ajuntamentos, onde a gente às vezes acha que isso é unidade. Isso aqui é uma unidade verdadeira. Onde a gente de fato se estabeleça como igreja, Deus. Perdoando uns aos outros. Encorajando uns aos outros. Exortando uns aos outros. Se alegrando. Chorando. Convivendo. Caminhando juntos. É muito difícil, Pai. Porque temos, Pai, questões de ego, temos questões de tantas coisas que nós ouvimos dizer ao longo da nossa história. Mas o Senhor está nos dizendo outras coisas. Nós queremos ouvir ao Senhor. A tua palavra diz que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E nós entendemos, Pai, o que o Senhor está nos mandando fazer.
Nos ajuda, Pai, porque precisamos de Ti para isso, para cumprir tudo isso. E obrigado, Deus, porque o preço já foi pago. Nos ensine a pagar o preço que o Senhor pede de nós, para que possamos estender a mão para os nossos irmãos e não deixar pessoas pelo caminho, Deus. Não é essa a unidade que o Senhor quer para a sua igreja. Nos ensine a viver a unidade que o Senhor quer que a gente viva. Nos ajude nisso, Pai. Trabalhe nos nossos corações, Deus. No coração mais duro que tiver aqui, Deus, sabemos que o Senhor pode transformar esse coração. Como cantamos, que sejamos quebrantados pelo Teu amor. Que possamos de fato, Pai, ser a canção que faça o Senhor sorrir. Ao ponto que a gente dê realmente uma adoração sem limites, Deus. Não só coletiva, mas no dia a dia, caminhando juntos, andando juntos, sendo igreja, sendo um. E só o Senhor pode fazer isso em nós, Pai. Trabalhe nos nossos corações, Deus. Trabalhe nos nossos corações. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O reino do nosso Deus, ele é vivido entre nós. Jesus é o reino de Deus e ele é chegado, como muitas vezes a gente ouviu, a gente lê na palavra. E isso se estabelece entre nós. E o reino de Deus, ele é diferente do que a gente ouve dizer. O reino de Deus é um reino de misericórdia, de justiça e de bondade, de fidelidade, de adoração sincera, de uma igreja que adora o Senhor, porque vive em unidade. Amém? Então te convido a ficar de pé e vamos cantar essa canção, declarar que o reino de Deus é para nós.